Fala pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para começar uma live falando sobre transição e destransição de gênero com a Grazi Galvão. Começando agora a live, vou esperar ela meio que entrar. E para quem estiver entrando, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês. E o vídeo hoje vai ser abençoado, né? Um grande testemunho, né? Que é o da Grazi Galvão. E ela vai estar trazendo, né, pontos que levaram ela à transição de se identificar como um homem, mas também no momento que ela teve a experiência dela com o Senhor Jesus e entendeu realmente a verdadeira identidade dela. Só um minutinho que eu estou aceitando ela. Bom, já aceitei aqui. Ah, apareceu. Oi, Oi, Grazi. Tudo bem? tudo bom? Tudo jóia? Amém. Então, Grazi, vamos falar da sua história, que Deus fez na sua vida. Eu creio que vai edificar muitas vidas das pessoas hoje aqui. Uhum. Vamos lá. Mas antes de começar, vamos Manda fazer uma brasa aí. oração, né? Vamos? Você quer fazer ou eu faço? Tudo faz. O que Então, manda? traz a oração aí pra gente, então, Grazi. Amém. Senhor, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa live. Que o Senhor possa trazer o entendimento, Pai, primeiramente na minha vida e do Rick, Deus. Que de nós só sai que é do Espírito, Deus. Amém. Nos dê sabedoria, Pai, como administrar essa, essa live, Deus. Tirar toda a dúvida daqueles que estão assistindo, Deus. Assim como o Senhor falou claramente comigo, com o Rick, sobre a nossa identidade, que o Senhor possa também falar claramente com aqueles que estão ouvindo, Deus. Amém. Sei que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm questionamento, Senhor Deus, muitas coisas vêm fluindo, Deus, nesse processo, Deus. Mas que o Senhor é um Deus que é de sim, sim, não, não. Que tudo que a confusão que viesse, o Senhor pode começar, Senhor, a destruir, Pai, fortaleza na mente, Deus. Eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo possa convencer, Senhor Deus, aqueles que estão com conflito nas suas emoções, nos seus sentimentos, que somente a sua palavra, somente a sua verdade venha ser revelada sobre essa noite. Senhor Deus, que eu e o Rick, Pai, possamos, Deus, ser um canal de bênção para essas vidas, Deus. Nós sabemos o quanto que nós fomos, Senhor Deus, e somos abençoados para nossos irmãos da fé que nos ajudou, e que a gente possa também, Pai, de alguma forma, abençoar nossos irmãos, aqueles que estão caminhando, que estão precisando de ajuda, Pai. Nos dê sabedoria, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou intercessora, senão eu vou deixar, eu fico orando aqui. Amém, Grazi. Glória a Deus pela tua vida. E Grazi, então assim, nos fala sobre quem é você, como tudo aconteceu na sua vida. Bom, acho que a maioria já conhece um pouco do meu testemunho. Desde os meus, vamos lá, supor, desde os meus 4, 5 anos de idade, eu já tinha já essa atração por desejo de querer ser homem, desejar ser homem, e levei por muito tempo esse desejo, esse comportamento, acreditando que um certo dia buscaria essa construção dentro de mim, porque quando você é criança, ainda você está naquele conflito, na adolescência, você está naquela bissexualidade, né? Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será quem eu sou? Né? Então, até os meus 16 anos, eu ainda estava, 16, 17 anos, eu estava naquela mentalidade, saiu ainda, estava mais para heterossexual ou homossexual, ou eu tinha tendência a ser homossexual, ou tinha uma perseguição na minha vida homossexual. Então, tudo isso eu fui tendo essa confusão, né, dentro de mim, e eu acreditava que realmente eu tinha nascido homem, um corpo errado, e eu declarava, né, com minhas próprias palavras, que um dia eu ia ser homem, que um dia ia ter barba, que um dia eu ia conquistar esse corpo masculino, tanto desejável, né, um corpo musculoso, né, que eu tanto queria ter, e até os meus 16 anos ainda estava nessa briga, né? Se eu ia, não ia, como ia ser meu processo, vencer
a opinião das pessoas, ou vencer as guerras de fora, vencer as guerras de dentro. Só que, tipo, eu só tinha esse conflito em silêncio, né? Eu vivi isso em silêncio, por mais que os meus trejeitos já estavam dando já o norte do meu futuro, né? Meus trejeitos, as minhas atitudes, os meus comportamentos já estava dando norte daquilo que eu queria, né, e desejava. Aos 16 anos de idade, assumi essa identidade, ainda na bissexualidade. Então, bissexual por até os meus 17, acho 18 anos. E aos 18 ao diante, deixei de ser bissexual e comecei a viver como naquele tempo, né, lésbica. Depois, aos meus 20 para 24, eu comecei a virar trans, né? Comecei a tomar hormônio, comecei mais aprofundar mais na masculinização, né? Então, por mais que eu tinha os meus já transjeito masculino, ainda estava lutando para se eu ia ou não usar hormônio. Porque era engraçado, ao mesmo tempo que eu queria ter barba, e quando, por causa dos hormônios, estava nascendo barba em mim, eu queria tirar, porque eu não queria mostrar para as pessoas que estava vivendo, eu não queria que a minha mãe soubesse, então eu tentava fazer tudo oculto, né, escondido. Mas aquela agonia dentro de mim, uma sensação que eu precisava lutar para aquele meu direito que eu tinha, e era uma guerra, parecia que não sustentava tudo que eu estava vivendo, sabe? E Sim. quando eu comecei a tomar hormônio, né, que começou a nascer barba em mim, era a decisão que não queria ser mais chamado como ela, né? Eu não queria mais que ninguém me chamasse. Até cheguei a um ponto de chegar no meu serviço, falar assim, olha, não me chama mais de ela, não queria que a minha mãe me chamasse, tudo a figura feminina, Grazi, não gostava do meu... houve uma ausência de paternidade na sua história? Sim, deixa eu só dar uma resumidinha, só para depois eu vou voltar Ah, legal. ao meu instrução, só para você ter uma ideia. Sim. Aí, os meus 18 anos de idade, aí eu comecei já a viver mais na parte mais masculina, não quis mais saber de homens, figura masculina, e aí só comecei mais a sentir atração por menina feminina. Quanto mais feminina a pessoa for, e se for hétero ainda, e na hétero é o que me chamava mais a minha atenção. Uhum. E até os meus 25, comecei a tomar mais hormônios, e ali eu falei, não, agora é isso mesmo, vou assumir como um homem, né? Não mais como Ah, uma Ju. menina, não como uma bi, Oi, Ju. mais Boa lésbica, mais... noite. Deus abençoe. Saudade de você. Oi, Ju. Tudo bem, Ju? Boa noite a todos, né? É verdade também, né? Seja bem-vindo aqui na live. Sim, é Bom, verdade. e aí, quando eu estava nesse processo já tomar hormônio, Uhum. começou a ouvir os conflitos dentro de mim. Porque já estava nascendo barba e falei assim, pô, mano, eu quero barba, mas não quero, tipo assim, como que eu vou E a vencer as minhas emoções, hormonização mexe né? com o nosso emocional, né, Grazi? Muito, muito, muito. E como não tinha seios, né, que hoje eu tenho muito, né? Aí o próprio academia, a musculação, deixava meu shape mais reto, né? Sim. Então eu estava praticamente perdendo tudo, porque os seios é uma gordura no corpo, né? Então estava perdendo tudo, tudo, tudo. Seios, Então no estava caso, chegando uma... você chegou a tirar ou pelo próprio hormônio ele diminuiu? Então eu sempre tive pouco, né? Sim, Então aí quando ajudou, né? na própria musculação já foi definindo, né? Uhum, Eu, só para você ter noção, eu até os meus 14, 15 anos eu andava sem camiseta na rua. uhum. Então eu ia jogar bola sem camiseta, Sim. eu ia para cachoeira sem camiseta. Então, aos meus 17 anos que eu fiquei mocinha, né? Que eu tive aquela raiva, meu Deus, por que você me fez assim? Não era pra ter nascido. E veio para mim esse presente, foi ali era uma marca, você é mulher. Aí eu vou tomar hormônio porque não quero ter essa parte. Aí, aos meus 25 anos, essa guerra dentro de mim, até entrar na depressão. Aí, como estou em depressão, aí me afundei. Aí comecei a usar droga, comecei... Mas você consegue identificar o que te levou à depressão? Eu tenho absoluta certeza, por causa primeiramente por causa das drogas que eu estava Sim. usando, por causa dos hormônios e porque sempre culpava o meu pai, tudo que eu estava vivendo. Depois eu vou entrar na paternidade. Então, eu
quando eu usava o hormônio, tipo assim, eu fazia um ciclo, né? Tinha um tipo de ciclo de respeitar o meu corpo. Eu não respeitava o meu corpo. Então, quanto mais eu tinha o corpo masculino, mais eu desejava tomar Uhum. mais hormônio, mais eu É, avançava mais. E aquilo, a minha mente, ela foi, como fala assim, parece que nada era suficiente. Então, eu olhava para o espelho e falava, nossa, tô graveto, eu falava que eu era o seu Madruga, eu olhava pro espelho, aquela caveira, mesmo que aquele corpo, aquele shape maromba, forte, mas eu ainda me sentia inferior. Então eu uhum. me rejeitava, eu ia para mutilação, não me cortar, mas tomar mais hormônio, aplicar é, mais, tipo assim, como fosse para anestesiar os meus sentimentos de aflição, de agonia. Sim. Quando eu olhava para o espelho, olhava daqui para cima, o homem perfeito, olhava para baixo, ainda faltava alguma coisa, né? O menino, não tinha um Sim. menino, não tinha um júnior, né? E por mais se eu plantasse ele ali, parecia que ainda algo estava faltando. Então isso era a minha maior frustração que eu tinha com Deus. Eu falava que Deus me criou errado, no corpo errado, ele era muito mal, Deus mal. Eu tinha esse pensamento contra Deus. E Uhum. aí, até minha conversão. Aí, minha conversão, Deus me mostrou o porquê. Porque que eu tinha aqueles pensamentos, que eu tinha aqueles conflitos, porque que eu tinha a vontade tanto de desejar um homem. Era um efeito dominó, né? Um efeito bumerangue, né? Você focar naquilo que você teve ódio, você se tornar igual, né? Sim. Isso Deus falou comigo. Tanto que eu foquei no ódio contra o meu pai, contra a figura masculina, eu me tornei igual. Igual como? Eu quis uma... Eu acreditava, né, que na minha casa teve muito abuso sexual. Então eu acreditava que se eu me tornasse um homem, poderia me proteger, Sim. poderia proteger minhas irmãs, poderia proteger as pessoas próximas de mim. Então a figura masculina, em forma inconsciente, eu achava que era uma forma de proteção. Até que Deus falou para mim assim: não é o seu corpo masculino que vai te Sim. proteger, sou eu. Porque você Glória a pode estar no Deus. corpo masculino e ainda se sentir insegura e inferior. Porque a minha raiva era ter nascido mulher por esses motivos, né? Então, a minha distorção masculina que eu tinha de um homem, me tornei igual. Então, foi um efeito, como fala? Efeito dominó, né? E, então, eu comecei, Deus mostrar para mim tudo aquilo que eu vivi dentro da minha casa. Então, aquela experiência que eu tive com Deus, ele falou assim, olha, é, eu vou tratar essa área que você sofreu. Então, Deus tratou a minha paternidade, né? Hoje, eu perdoei meu pai, perdoei outras pessoas que chegou a me molestar. Então, então, esse processo de perdoar essa figura masculina, Deus, assim, agora você pode entender que você sendo mulher, Deus, eu vou estar te protegendo, E é né? Então, eu interessante tive muito livramento. essa questão do perdão, Gal, porque também quando eu me converti, eu tinha meu pai não tão presente, mas ele foi um pai que sempre proveu, né? E quando eu me converti, eu tive essa necessidade também de querer perdoar o meu pai por algumas coisas que eu queria ter vivido com ele e não vivi. E aí foi Uhum, quando o Espírito Santo falava assim comigo, né? Que às vezes a gente não pode cobrar algo que não foi dado aos nossos pais. Então, meu pai trabalhou muito sim, cedo, ele não estudou, ele trabalhou, né, para cuidar da família, ele viajava, que era motorista de viagem. Então, ele nunca foi presente, então nunca tive uma referência masculina, né, para me ensinar a lidar com o mundo, né? Então, quando eu perdoei o meu pai, entendi certas questões, literalmente essa questão da paternidade em mim foi tratada pelo Senhor, porque ele começou a estabelecer em mim a paternidade que falta, né? sim, Jesus, ele me sim, supre, né? Ele me completa. Então, toda a rejeição, literalmente, foi algo que foi tratado dentro de mim. E é muito sim. interessante isso que você fala, porque o perdão é a chave da libertação, né? Assim, dessa transformação de vida. Não só, né, o seu pai, né, perdoa de você mesma. Sim, Por exemplo, né, no meu caso, por eu ter perdido essa mulher dentro de mim, minha mãe, por certo tempo, eu não entendia porque que minha mãe ficou em silêncio, né? Depois que eu descobri que a minha mãe sofreu um abuso também, e o silêncio da minha mãe, né, a passividade da minha mãe
me trazia raiva dentro de mim. Então, aquela mulher que eu perdi dentro de mim, eu procurei encontrar uma forma inconsciente em outras meninas. Então, quanto mais uma menina foi mais feminina, mais... não se a menina fosse uma menina, como fala assim, poderia fazer o que eu quiser, aí eu chifrava. Porque eu não gostava de pessoa frágil, né? Eu gostava de pessoa firme, forte. Seja pessoa... Por isso que eu fui fiel a uma pessoa. Porque uma pessoa foi firme e forte num dedo de uma relação. As outras sempre foi eu que mandava. Eu era que controlava, né? Eu era Dominava. controladora, eu era manipuladora. Então, quando uma pessoa que eu fui fiel nesses 10 anos de relacionamento homossexual, essa pessoa, ela sumiu, ela, tipo assim, como não me rejeitou, sabe? Que naqueles tempos, hoje em dia, as pessoas, ela é mais fácil de ela assumir a homossexualidade. Naquele tempo, eram poucas pessoas que assumiriam um relacionamento. Então, aquilo que não assumiria comigo, trazia um ódio de mim, porque eu sabia que eu queria. A pessoa tinha que saber o que ela queria. Então, aquilo não, quando ela não assumia, aquilo me trazia uma insegurança. Então, eu comecei a trair. E quando eu entendi, Deus trouxe uma revelação para mim, assim, meu, as suas traições que você tinha era uma rejeição de você mesmo. Então, você rejeitava você mesma e você, com uma mulher que você perdeu dentro de você, você queria, de uma forma inconsciente, você buscava em outra menina preencher aquela alma vazia que não estava sendo preenchida pela presença do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que começa a nos trazer a esperança, trazer um consolo, a nutrir a nossa vida. E eu só tive uma vida restaurada quando eu perdoei minha mãe, tive uma relação com a minha mãe saudável. Aí aquela mulher que eu perdi dentro de mim, encontrei de novo na minha mãe, conectei de novo com ela, perdoei ela. Então, aquele sentimento de uma atração feminina que eu tanto desejava, parecia que desapareceu. É coisa muito real. Quem não acredita, vai estar, meu, bobagem. Então, a pessoa fala assim, meu, então você só teve uma vida frustrada. Meu, quem não entende, pode pensar o que quiser. Porque a minha experiência com Deus não vai convencer todos. Só quem nasce no Espírito. Quem nasce no Espírito entenderá as coisas espirituais. Aquele que é carnal não vai entender. Exatamente. Nem tem que entender, não é obrigado a O entender. evangelho Né? é loucura para aqueles que Então, ainda são ímpios, né? Que não nasceram de novo. então, pelo Espírito, é o Espírito Santo que vai penetrar o mais profundo dos sentimentos e emoções da pessoa para trazer uma revelação. Foi essa revelação que Deus trouxe para mim. Olha, essa figura que você tinha procurar em uma menina hétero ou numa menina mais feminina é porque você perdeu isso dentro de você. Sendo que nunca gostei de maquiagem, nunca gostei de nada. E hoje Deus restituiu esse desejo. Então, esse desejo que estava morto, estava estéreo dentro de mim, Deus trouxe nova vida. Então, Deus, a palavra diz lá em Isaías, eu vou restituir, eu vou criar algo novo. Algo, o que é novo? Coisa que nunca senti, então é novo para mim. Né? Então, o que é novo para mim, para Deus, ele já sabia, né? Amém. Falei. E eu acho que você ia falar um pouco sobre a paternidade, né? Algumas coisas Sim. que você estava terminando, né? Acho que você falou que ia depois falar. É. Se eu não estou errado. Então, aí quando eu perdoei meu pai, né? Para perdoar meu pai, eu precisava entender o histórico do meu pai, né? Meu pai ele tinha falecido quando eu me converti, né? O meu pai, quando meu pai ele morreu dentro do caixão, eu queria enforcar ele só para ter certeza se ele morreu mesmo, Nossa. porque no velório do meu pai apareceu mais duas famílias que eu não conhecia, que eram meus irmãos, então imagina, né? Eu tinha raiva do meu pai, das coisas que ele tinha feito, então no velório dele, descobri mais uma família, descobri que o meu próprio primo é meu irmão, então ele já teve ele já teve outro incesto na minha família, então isso causou mais ódio dentro de mim. E quando eu falei assim, Deus, como que eu vou perdoar uma pessoa que a vida inteira foi ruim? Né? Porque meu pai, ele foi uma pessoa boa, mas com intenção, pelo interesse, né? O abuso. Então, eu nunca sabia se meu pai estava aproximando de alguém da minha família porque ele realmente amava, sem maldade, ou ele estava aproximando porque ele queria aproveitar a inocência de uma criança, entendeu? Sim. Então, eu falava assim, Deus, não sei se merece perdão, né? Não sei, porque no meu ponto de vista não merece. E Deus falou assim, você acha que você merece um perdão? Eu falei assim, eu acho que merece. E por quê? Você acha que é melhor que ele?
Eu não abusei de ninguém. Ele falou assim, quem disse? Quando ele falou quem disse, eu falei assim, Deus, que eu saiba, eu não fiz isso. Eu falei assim, quando você vivia na homossexualidade, quando eu tinha na época 18 anos, eu envolvi com muitas pessoas eu sempre namorei com pessoa mais velha, mais nova do que eu. Entendi. Como a pessoa era heterossexual, nunca teve vivido uma vida homossexual, eu manipulava a pessoa. Eu ganhava o coração da pessoa, eu falei assim, olha, se você não quiser relação sexual comigo, é uma escolha sua, porque tem um monte de mulher que quer. Eu era uma cachorra, eu era cachorrona, sabe? Sim, E, sim. tipo, aí a pessoa, para não perder aquele relacionamento, acabava cedendo. A Deus falou assim, a diferença é que você não ameaçava de matar em nada. Eu só simplesmente falava que não queria namorar com ela. Ela, para não perder você, ela acabava aceitando a situação. Então, isso é um abuso. Entendeu? Isso é um abuso. Aí Deus falou assim, eu estou te perdoando, porque eu não estou trazendo na sua memória para te acusar. Deus não é acusador. Deus, ele é conselheiro. Ele mostra para Sim. você uma vida que você está vivendo para te Ele mostra perdoar, o para que você caminho, né? possa ver o que você está vivendo. Mostra o caminho. O diabo, não, ele é acusador. Ele mostra uma coisa que você fez para te acusar e ficar ali, tá vendo? Você não presta, não sei o quê. Deus estava no caminho para me mostrar aonde que eu estava vivendo, que espírito, que prisão que eu estava vivendo. Sim, Pessoal, se sim. você quer sair, se você quer perdoar o seu pai, se perdoa, recebe o perdão. E aí, quando Deus mostrou tudo que meu avô fez, sabe? Sendo que Deus falou comigo num cinema, cara. Tive uma revelação no cinema. Tava assistindo, eu assisti o filme A Cabana, sabe o filme A Cabana? Ah, É muito, meu, é ali, cara, muito meu, forte, sai né? chorando. Top, meu, ali, cultura Foi aquela surreal. cena da caverna. Sabe aquela cena da caverna Isso. que teve que escolher entre um filho e outro? E focou muito na Não, o que Deus paternidade falou ali com o pai comigo dele foi. que morreu? Não, o Foi que Deus nessa falou hora que o comigo Espírito foi. Santo falou comigo, com o meu pai. Comigo foi na hora que, quando para o cara perdoar o pai dele, ele viu a cena do quem era o pai dele quando ele era criança, né? E Deus mostrou isso. Meu pai, ele viveu muito isso dentro de uma casa que o meu avô também fez incesto e também abusou. Então, meu pai veio de uma herança de abuso. Daí, ó. E não que isso Sim. justifica, né? Mas só que naqueles tempos, meu pai não era cristão, então, veja você conviver numa casa que é assim. Então, uma casa vira uma desordem, né? Não tem princípio, não tem, né? E ali eu perdoei meu pai dessa forma. Então, passei por vários processos de perdão, né? Eu passei por bom tempo, Legal. fiz atos proféticos. Um pastor, ele se representou como meu pai. Ele eu jorrei toda a minha raiva, meu ódio, soquei o pastor. E ele falou assim, meu, vai, pode morrer, pode falar, vomita tudo. E, Você e é de ali qual tudo que eu queria igreja falar. mesmo, Grazi? Oi? Você é de qual igreja Hoje mesmo? eu sou da Bola de Neve, Bola mas de Neve. no tempo da minha conversão não era. Eu era de outra igreja, de outro Ah, ministério. Eu acredito que Deus me levou para essa igreja porque precisava especificamente passar por esse tal de por esse processo, né? sim, porque Que assim, eu já ouvi Deus falar usou que esse eles caso. fazem um trabalho de cura e libertação muito forte, né? Faz a Bola de Neve tem uma visão muito ampla, né? Então não é só tem faz seminário por libertação, mas ele é envolvido com esporte. Então Claro, tem claro. muito. É que eu já ouvi falar que eu tenho uma amiga aqui em Campinas que ela é da Bola de Neve, então ela me falou que eles são muito Ó, fortes nessa área também. o mês que vem eu vou para Campinas, viu? Vou na festa junina, hein? De Quando? Campinas, da Bola de Neve. Ah, da Bola de Neve? Acho que dia 8. Dia 8. Eles vão fazer uma festa junina Ah, aí. Aí vamos com legal. nós. Pode Amém. falar aí, continua aí. E, então, agora sim, Graça, vamos para o outro âmbito. O que, que você pode nos dizer ou alertar, né, para quem estiver assistindo aqui, talvez viver esse processo de se identificar como homem, talvez buscar por conta própria tomar hormônio ou iniciar a transição? Quais são as consequências? O que aconteceu com você na transição e na destransição? Quais são os perigos que alguém poderia viver buscando isso em si? Bom, no meu tempo, eu tinha esse conflito, eu sofri muito em silêncio, né? Então, eu nunca contei para as pessoas que eu sofri, né? Não Uhum. contei sobre abuso, não contei que eu sofri essa crise com meu pai, a passividade com minha mãe.
primeiramente, a pessoa tem que entender, né? Deus falou muito forte comigo sobre Malaquias, sempre falo de Malaquias 4, Uhum. que Deus ele vai vir uma restauração na família a partir do momento que o pai voltar o coração para os filhos, né? A partir do que o pai reconhecer que errou com os filhos, né? Errou como? Desprezou, rejeitou, palavra de maldição, né? O pai muitas vezes não está presente. Você vai ver claramente na Bíblia que a maioria das pessoas que vai pedir uma cura, libertação, restauração são as mulheres. A maioria das pessoas que pedem ajuda são as mulheres. São poucos homens que se posicionam, pais ali que se posicionam para ajudar o filho. Então, uma vez o adolescente, ele está expressando um conflito dentro dele ali, né? Uhum. Ele quer um pai, ele quer uma mãe, ele quer ser aceito. Então, mas tem pessoas que falam assim, meu pai, minha mãe me aceita. Mas onde que está, então? Então, fique mais profundo. Tem coisas que o meu testemunho não vai ajudar, o seu testemunho não vai ajudar. É só a pessoa estudando, se ela quiser, né? Porque a pessoa não quer estudar, ela acha que esse mesmo e a vida continua. Mas quando a pessoa ela decide estudar, ela vai entender, tá? Que se ela tomar essa decisão, vai afetar muito lá na frente. Muito, né? Principalmente os homens, né? Que mulher, quando ela tira os seios, cara, ela tira os seios, ela pode pôr um silicone repor. Mas Isso se é o homem verdade. cortar o Júnior lá, É o e aí, caso da velho? Suzana. Não sei se você já viu a história dela. Sim, É a pode pôr Suzana. seio, mas o homem se cortou, o menino já era, filho. É, Não tem mais exatamente. Não, volta. não tem mais Vai volta. mexer muito E aí, muito com a interessante, mentalidade que da eu não sei como é para vocês que fez para transicionar para um homem trans, mas a maioria dos meninos que tomam o hormônio por conta própria para virar travesti, por exemplo, a Suzana tá aí, ó. Ei, Suzana, Deus abençoe. Vamos marcar também, trazer seu testemunho aí. Então, os meninos, quando eles tomam os hormônios para ficar mais feminino e cortar o efeito do masculino, mexe muito, né, com o estado emocional, fica muito sensível. E, pelo que eu sei, ocasiona também até afinamento do sangue, traz vários problemas, até uma questão de saúde com o tempo, né? Então, assim, para o Sim, hormônio masculino para a mulher, trouxe alguma consequência? meu, Como que foi? eu, eu virei uma, tipo assim, eu acordava, pensava em sexo, meu. Pensava assim, de uma forma bruta, Sim, sabe? Aquilo que, uma coisa bem moral, sabe? Tipo, tanto que eu, tipo assim, não tive, assim, problema com masturbação, nada. uhum. Mas eu assistia muito filmes de pornografia, então eu acordava com aquele sentimento de fazer igual. Mas a minha mente era muito masculina, muito. Tinha muito desejo, assim, como que o homem pensa Sim, quando sim, acorda, instinto, a né? vontade que ele tem, as ideias, os Mas isso era sentimentos, a provido emoção. pelo hormônio, né? Não, eu já tinha já os Não, pensamentos, né, você já bem tinha, mas profundo, pelo mas hormônio masculino somou, né? os hormônios acumulou mais, É, né? Minha parte delicada cresceu muito, virou praticamente um pênis, né? Tá sim. virando um pênis, cresceu muito. Então eu tinha parado de menstruar, já não menstruava mais. Eu já ouvi Fiquei dizer que uns acontece isso. 3 anos sem menstruar. Fiquei a voz ficou grossa. Hoje ela não é tão grossa, é só quando eu acordo, né? Mas ficou grossa. Eu acredito que fiquei um pouco agressiva, né? Eu Sim. acredito que fiquei um pouco mais agressiva. Eu acho que eu fiquei muito mais egoísta, né? Eu fiquei muito mais egoísta porque eu queria me idolatrar, procurar uma perfeição mais em mim. Não deixava as pessoas ter acesso ao meu É, coração. Eu era muito, eu lembro, tipo, Grazi, que concentrada mais em mim. quando eu parei de querer ser drag e tal, eu tinha um corpo muito magrinho, muito, até um pouco feminino, né? Então, quando eu entrei para essa fase de se auto-idolatrar, então comecei a fazer academia, fiz tatuagem, e era foto o dia inteiro do corpo nas redes sociais. Então, é muito interessante essa questão da necessidade de se auto-idolatrar, né? De fazer academia, de ficar masculino, de expor uma masculinidade para que as pessoas nos olhem. É muito interessante isso, porque eu também tomei alguns hormônios quando eu fiz academia. E eu É senti essas coisas que você está interessante. dizendo. Quando eu fui para o encontro com Deus, eu fui
foi algo bem, assim, bizarro, assim, que eu achava que eu ia pegar alguém lá, né? E foi o Espírito Santo que me pegou. Porque minha amiga Glória a falou Deus. assim, não, eu vou... Porque na minha cabeça, ela falou assim, vamos para um encontro, né? Vai ser uma chácara, vai ter um monte de adolescente. Eu pensei, cara, pô, meu, eu preciso de uma amizade nova, porque o ciclo da amizade que eu tava vivendo na época era só treta, era só briga. A gente ia pro futebol, briga, era um fura o olho do outro, sabe? Não Sim. tinha essa... Cara, era uma coisa difícil, assim, sabe? E aí, quando eu falei assim, mas vou pro encontro, então eu vou ver se eu acho uma irmã lá, uma irmã de Deus. Deus se separou pra mim. Foi com esse pensamento de verdade. E aí eu tava namorando ainda, viu? Eu tava namorando que eu fui pro encontro com Deus, com uma menina, e eu fui com esse pensamento. E aí, cara, eu falei assim, vou pra academia, a minha amiga me convidou no final de semana, e durante a semana eu falei, vou pra academia, vou malhar o máximo que eu puder, vou chamar a atenção dos caras, os caras vão pagar pau pra mim, as meninas também. E eu tava lá na academia, malhando com meu amigo lá, que era maromba também, e de repente, cara, acredite se quiser, mano, apareceu uma irmã lá na academia, fazer o apelo. Fazer o Olha. apelo. E ali, cara, eu sabe aquele temor que eu sabia que ela ia falar comigo. E eu tentando esquivar para não me ver. E quando você foge, cara, quanto mais você foge, mais Deus te procura. É E ali verdade. ela pegou e ali ela chegou, tocou assim, nas minhas costas assim, e ela fez um apelo ali para mim, pensei, amanhã vai ter um encontro com Deus. Você quer hoje antecipar o seu encontro com Deus? Você quer hoje citar Jesus na sua vida? Deus tem uma história para você. Ela começou a trazer umas profecias ali dentro da academia, fazendo um apelo, e ali ela mandou fogo ali do Espírito. Aí, isso foi numa quinta. Na sexta-feira, eu fui pro encontro com Deus. Meu, eu cheguei assim, vou arrasar aqui, cara. Vou arrasar aqui, vou... E as meninas da igreja achavam que eu era homem. Vocês têm noção, as meninas Mas fez uma parecia carta para mim. bastante, né? Pelas Falou fotos. assim, meu, chegou o irmão novo aí. Fez isso aqui, no mesmo tempo que esse pensamento, começou a vir acusação. O que você tá fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Começou a me constranger, assim, sabe? Eu fiquei com uma vergonha, assim, sabe? E aí, a gente entrou num ônibus, que era um ônibus só para homem e para mulher. Pronto, meu. Imagina, eu tive que entrar num ônibus de mulher. As meninas que pagou o pau pra mim lá, não sabia enfiar a cara. Meu, então foi uma coisa assim que Deus tava tratando até nisso em mim. O meu ego, né? Nossa, quer ser o centro das atenções, quer ser sempre chamar atenção. E ali Deus mostrou que essa rejeição que eu tinha, né? Tanto do meu corpo, dos meus pensamentos, do meu pai nunca afirmar a minha identidade feminina, porque a figura do pai é trazer um norte, né, um destino, você é filho, né? Quando Deus fala para Jesus ali no batismo, esse meu filho amado, a quem me dá alegria, Deus, ele dá um destino, né? Então, Amém. para o filho. Então, o meu pai nunca afirmou. Meu pai falou assim, mas se quiser ser homem, seja homem, se quiser mulher, seja mulher, seja o que você quiser, né? Então, nunca tive essa doutrina, né? O que é ser homem, o que é ser mulher. E a minha mãe não, minha mãe ela já era mais marreta. Minha mãe fazia usar vestido, eu tinha ódio de vestido, tinha ódio de sandália Melissa. Pensa numa raiva, penso que um trauma que eu peguei dessa tal de Melissa, meu. Tinha ódio da sandália Melissa. E aí eu tive muito trauma na minha infância, sabe? Minha mãe fez usar vestido no casamento, acabei com o Nossa, vestido mas de sua mãe noiva. parece ser tão tranquila, Gal. Agora, né? Agora, né? Agora sim, porque agora sim, porque a minha mãe nunca teve preconceito, sabe? Mas a minha mãe, ela sempre, tipo, fala, não, filha, você é minha princesa, porque eu sou caçula, né? Então você é minha princesa. E minha mãe, ela sempre me declarava, você é linda, olha como seu cabelo é lindo, deixa crescer de novo, sabe? Não com jeito de desprezo, mas, tipo assim, declarando, sabe? Quando eu fiquei chapada, né? E ela foi dar banho em mim, ela falou assim, meu, você é princesa, você é linda. Então eu sempre derramava esse amor, né? Amém. Então isso que me constrangia, sabe? Porque quando a gente está na lama, Jesus faz isso com a gente. Ele vem aqui, você não precisa comer lixo do porco, você não precisa viver na lama, vem aqui, Não, você é vem nos abraços, interessante, é nos como que uma palavra, né, assim, mexe com a gente. Eu lembro sim, que logo quando eu me converti, eu fui conversar com o pastor aqui da igreja. Aí eu nunca conheci esse âmbito do linguajar da igreja, né? Aí falando com ele, do nada, na hora de ir embora, não sei o que, ele falou, Deus abençoe, varão. Aí eu falei, varão? Mas o que é varão? Aí eu vim descobrir que era até homem, né, varão. Eu me senti tão... pode parecer bobo,
Mas eu me senti tão, assim, a minha identidade fluindo, sabe? Como se Deus dizendo assim, eu te fiz filho, você é meu filho, você é homem, né? Porque a rejeição afetou muito a minha identidade e eu sofri muito de complexo de inferioridade. Eu não me sentia tão homem quanto os outros homens. Eu creio que isso também foi uma coisa que me fez meio que bagunçar minha mente no sentido de entrar na homossexualidade, né? Em vez de eu querer me tornar igual, eu comecei a sentir atração também, movido pelo abuso sexual que eu sofri aos 11 anos, né? Enfim, mas como que uma palavra de autoafirmação da nossa identidade, você é varão, você é um homem, como que isso me deixou, me fez me sentir completo? Eu lembro que quando eu me converti, ainda não me via como uma mulher, né? Demorei uns 2 anos ainda na igreja para me ver ainda como menino. Então eu tinha aquela briga ainda com o meu corpo, né? De usar roupa feminina e tal. E ali, quando Deus falou assim, agora chegou o tempo de você renunciar aos seus comportamentos masculinos. E eu falei, Deus, como que vai ser agora, né? Porque ainda tinha o corpo maromba ainda, né? Como que eu usar um vestido com maromba? Parecia, sei lá, cara, fica meio esquisito, né? Falo que fica igual a Graciane, né? Maromba, essas meninas que faz crossfit, né? E aí eu falei, Deus, eu quero no seu processo, então. E aí quando eu fui pro espelho, eu lembro que eu comprei um vestido e fui usar um ano depois ainda. E aí quando eu comprei um vestido e fui no espelho profetizar, Deus, eu sou filha, eu sou amada. Aí veio uma voz muito audível, cara, muito audível, demoníaca, que falou assim: você nunca vai ser mulher. Você nasceu para ser homem, você é meu. Eita, E eu não é assustei, repreendido. porque, tipo assim, eu vi uma imagem distorcida no espelho. Você olha para você, você acha que você vai conseguir? Aí meu cabelo tava ficando um tufão aqui, ó, até ele pegar o peso, então ficava um tufão aqui, né? Parecia um bozo, assim, ó. Eu falei, nossa, como eu tô ridícula. Eu profetizava isso, então eu me sentia inferior. Como eu tô ridícula, como que alguém vai me olhar desse jeito, né? E aí quando meu cabelo começava a crescer, passava uma maquininha assim cortando de mim. E aí um dia Deus falou assim, fica calma, vive no processo. E aí quando eu tive de novo essa crise, né? Essa crise de novo com o meu cabelo, eu liguei para uma amiga minha que é homossexual, era muito amiga minha, muito mesmo. Hoje a gente não tem muito contato. E eu liguei para ela, falei, fulano, tô ouvindo essa voz. E, tipo, no começo ela me apoiava, sabe? Disse, meu, essa voz tá me dizendo que não vou conseguir, não vou dar conta, o que que eu faço, né? Uma pessoa não cristã, que não tem uma mentalidade cristã. Aí falou assim, relaxa, vai passar, vive de boa, sabe? Só que, você não quer ouvir isso, cara. Você quer ouvir uma palavra de encorajamento, você quer, uma Sim. oração, você quer você consegue e tal. Aí, na época, eu liguei com uma líder minha. E ela falou assim, Gra, nem de Gra eu gostava. Ela falou assim, Gra, olha pro espelho. Aí que você vê, eu falei, eu vejo uma pessoa zoada, vejo uma pessoa que tá em nível inferior aqui, que tá numa crise. Ela, não, essa não é essa pessoa. Você é uma mulher, você é uma imagem de Deus. Começa a profetizar isso. Você é uma imagem de Deus, você é linda, você é princesa. E aquilo, beleza, eu vou pro espelho, eu vou fazer isso então. Eu sou uma mulher, sou isso e tal. Eu fui na minha casa, teve de novo mais uma crise, fiz, Deus, quero suicidar, cara, eu quero tirar a vida. Isso não é vida pra mim, sabe? Ficar sofrendo desse jeito. E aí eu peguei, tive de novo essa crise dentro de mim, e aí Deus falou assim, filha, leia a Bíblia. Eu falo como se na Bíblia. Porque quer me conhecer? Na palavra. Eu sou a palavra, eu sou a vida. Aí ele deu a palavra para mim de Cantares 4. Esse foi o versículo que mudou a minha trajetória. Por que eu li esse versículo, declarei em voz alta, nunca mais tive essa crise. Que fala assim, né? Que Cantares lá, ele fala, né? O Salomão, ele fala para a Sunamita, você é linda, você é princesa. Olha os seus cabelos como é lindo, olha os seus dentes, olha o seu corpo, como é desejável. Não há imperfeição em você. Tudo que eu vejo, você vejo uma beleza. E ali Deus falando para mim, você é isso, você é linda, olha os seus olhos, olha o seu cabelo, você é perfeita. Eu te criei dessa forma, eu Amém. te criei para ser a menina dos meus olhos. E ali ele falou assim, você é minha filha. Quando ele falou que eu sou a filha dele, ali minha relação com Deus mudou assim, sabe assim, cara, foi o maior presente, cara, porque quem nunca teve um pai, figura de pai coruja, um pai amoroso, e você vê Deus amando você, te colocando no colo, dando, vem aqui,
é coisa só pela fé mesmo, só pra você entender assim, o agir de Deus, os detalhes, o que ele cuida, Uhum. sabe? Você, eu vou restituir a sua crise, eu vou restituir, não só salvar a sua vida, porque Deus não queria só salvar a minha vida, porque se quer salvar a minha vida, ele leva para o céu e já era. Eu vou restituir tudo, tudo, tudo. Então, primeiramente, eu vou restituir a sua identidade, você é filha, você é amada, vou restituir a paternidade, ainda o seu pai te rejeitou, mas eu não te rejeitei. Ele foi abusivo, mas eu nunca vou abusar de você. Então, tipo assim, ele foi, meu, sabe assim, a palavra mesmo, sabe assim, Amém. meu. E Glória a Jesus. um pastor, né, um pastor que é muito como um pai mesmo, assim, paizão mesmo. E ele sempre me abraçava, assim, e falava assim, você é mulher, você é linda. Você não precisa usar maquiagem para mostrar que você é mulher. Você já é mulher. Então, tipo assim, ele dava muitas direções de coisas que meu pai nunca falou para mim, sabe? Sim. Meu, você tem um futuro bom, olha para você. Então, tipo assim, começou a me encorajar. Meu, começa a olhar o seu futuro glorioso, não um futuro depressivo, nunca vai dar certo. Será que eu não vou dar conta? Quem vai dar conta é Jesus na sua vida, não é você. Se É. você for para a força do seu braço, você vai cair, você vai retroceder. Se quiser provar para alguém que você é hétero, você vai sofrer. Se você quiser namorar com um homem para mostrar para as pessoas que você é hétero, vai sofrer. Porque não tem a ver com pessoas, não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo. Eu sou Jesus Cristo, eu sou a verdade, eu Glória a sou a vida, é Jesus. eu que vou restaurar você de dentro para fora. Tem a ver comigo. Porque se você estiver atrás só de uma sexualidade, se você estiver só atrás de um sexo, ou estiver atrás só de uma aceitação, então se prepara, que lá na frente você vai ter uma frustração. Mas se você Uhum. me conhecer verdadeiramente, os meus processos, conhecer as minhas experiências que eu guardei para você, separei para você, você vai ver que aquilo, aquelas mentiras que estava raizada na sua mente, vai ser destruída. Vai ser. Hoje você está apanhando, porque você não sabe lidar com isso. Né? Jesus fala isso. Muitas coisas eu queria falar para você, mas você não pode suportar agora. Mas virá um Espírito Santo que te ensinará, um consolador te ensinará como guerrear. Então, as minhas guerras foi vencida na oração, nas Sim. palavras, E é né? isso que eu acho, Grazi. Você falou uma coisa interessante. Às vezes a gente vê muito caso de pessoas que se posicionaram, deram testemunho que mudou, mas mudaram às vezes por uma forma mecânica. Mas realmente não foi por uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, né? E muitas vezes acaba regredindo. Porque realmente é o Senhor que ele começa a tratar a nossa infância, o que aconteceu, a falta, a paternidade. Sem esse tratamento, a probabilidade de dar problema é muito grande. É porque, tipo assim, a pessoa, ela vai para a igreja, ela só quer que Deus tira só o em cima, né? Sim, A raiz mesmo que está raizada ali, não, ela não deixa, ela protege, ela levantou o muro de proteção. Porque, cara, talvez porque ela tem trauma, porque ela não quer lembrar de novo das dores, ou talvez ainda aquele é um ídolo para ela. E Deus sim. precisou quebrar o ídolo do meu coração, que é a idolatria do meu corpo. Foi assim, Deus, eu falei assim, Deus, você tá louco? O que eu fiz aqui para conquistar esse corpo? Você não tá pedindo para mim renunciar o meu corpo? O que tem a ver o meu corpo para ver que a minha fé? Que teve uma coisa com a outra. Ele falou assim, filha, você vai entender. Passou 2 dias depois, por que eu vou pedir essa renúncia? 2 dias depois, não deu outra. 2 dias depois, uma pessoa que é transhomem pediu ajuda para mim. Pediu ajuda, não, para mim não. Ele estava desabafando no Facebook, na época, o Facebook ainda, estava desabafando ali que eu quero suicidar, minha mãe não aceita, né? Cara ali, cara jogando ali, sabe, assim. E eu falei, mano, eu vou falar com ele. Só que em vez de eu falar no particular, para tentar ajudar, eu falei em público. Meu, ele me esculachou. Ele falou, quem é você? Você é mais homem do que eu. Olha pra você. E tava masculino ainda, né? Você é mais homem do que ele. Ele me esculachou, me detonou, assim, Nossa. sabe? Filha, não é porque eu quero o seu mal. Porque o diabo, ele é mentiroso. Como você vai ajudar uma pessoa que está numa crise? Ele vai olhar para sua imagem, ele não vai ver uma imagem de uma pessoa transformada. Porque a palavra diz que aqueles que é transformado darão frutos, frutos Exatamente. permanentes. Então, isso não faz Porque mais a parte, né? evidência que a pessoa tem o Aí Espírito de Deus é os frutos. É a mudança de ele falou assim, vida. ele falou assim, filha, você vai pro espelho se arrumar, você vai ver uma imagem de homem ou uma imagem de mulher de você? Uma imagem de homem. É Daí ele falou porque, assim, é por isso. Grazi, as dificuldades que a gente que veio da homossexualidade,
no caso você da transicionou, né, para um homem trans, eu acho que muitas vezes é esse julgamento, né, dos trejeitos, ou a forma que a gente ainda meio que se veste. Só que as pessoas olham para o nosso estereotipo, mas não buscam compreender os nossos frutos, né? A mudança de vida, a santidade, realmente uma vida com Deus. Sim, eu teve uma época, né, que eu estava nessa crise, né, sobre os meus trejeitos, porque eu achava, Deus, como que vai ser, né? E aí, até cheguei a falar com a minha pastora, né, do Bola, né, pastora, o que você acha? Você acha que ainda tem um jeito masculino, né? Você acha que, filha, você é linda, você é amada? Meu, é coisas do inimigo, ele quer sempre diminuir você, ele sempre quer que você olhe por um Deus inferior, que ele não é inferior. Então, se, meu, você tem que sentir aceita, então se aceita, sabe? Tipo assim, você tá feliz, assim? Se tô. Porque, tipo assim, não para mim, no meu ponto de vista, assim, Gal, eu não conseguiria usar salto, não conseguiria usar roupa social. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Deus fosse Deus. Eu quero um estilo que eu realmente ame, que não seja vulgar, mas que também que não seja, sei lá, duvidoso, sabe? Mas eu quero o que o senhor tem para mim. O que o senhor tem para mim, né? Porque ele falou assim, meu, profetiza o que você quer então. Eu vou te dar um estilo que você vai amar. Então, tipo assim, cara, e Deus falou assim, filha, as pessoas olham pelos seus trejeitos, olham pro seu coração. O que conta para mim é a sua intimidade, a sua santidade, a sua separação que você tem para mim. Eu sei que nesse coração não há mais imoralidade, não há mais um desejo que tá brigando com você, porque você já venceu, né? Isso é um E ponto. Às aí, cara, vezes não adianta a gente se vestir como crente, né? E a gente não está vivendo a vida de santidade, não está tendo realmente uma vida com Deus. Então, assim, se vestir não é nada. meu, tem muito hétero aí, ó, que se veste como hétero, fala igual crente, fala na gíria crentez, mas tá aí, meu, não consegue confessar, não está pecado, tá na pornografia, tá no adultério, tá na luxúria, Quanto tá, homem, Gal, quanto muito, homem muito, com muito. jeito de homem se veste como homem e sai com travestis à noite. E se torna até a mulher da relação com os travestis. Sim. Então, se vestir não é nada, gente. O que é na nossa vida é o fruto do Espírito Santo. É a vida com Deus, é a santidade, é você ser separado para Deus. Esse é o maior fruto. Você decidiu, né? Jesus fala assim: quando você me conheceu, deixa os outros ir. Outros quem? Outras imagens de você, outros medos, outras vergonhas. Porque, cara, muitas pessoas, elas lutam pela vergonha. Só que eu não tive vergonha de vestir, usar vestido? Tive. Minha vida inteira usei igual homem. Falei, nossa, o que meus amigos vão pensar de mim? Meu, vai chamar de passivinha. Me chamaram, vai chamar de passivinha. Mas, cara, eu me coloquei ali como sobre o José, cara, lá já veio o sonhador, né? Quando ele decidiu, mas sonhando. E vem lá a menina passivinha, vem lá a menina que diz que é hétero. Meu, as pessoas, elas vão te julgar porque você tomou uma decisão e uma experiência que você teve Exatamente. com Deus. Nem todos vão estar na mesma visão que você. E Deus tem coisas que Deus mostrou para você, Deus revelou para você, coisas que Amém. talvez você nunca vai compartilhar, ou algo que é só seu e Deus, coisas, segredos do seu coração, né? Então, meu, e o diabo, ele é mentiroso. Então, o tempo todo ele fala, será que realmente você é heterossexual? Então, me prova. Né? Eu já passei por isso. Tipo, tentar, eu até coloquei aqui no meu stories aqui, né? A menina perguntou minha conversão, tal, se tração por homem. Meu, eu já cheguei a orar com uma pessoa que eu achava que ele era cristão, um princípio cristão, mas não era. Daí, eu falei assim, cara, será que eu tô realmente querendo provar para alguém que eu preciso provar que eu sou heterossexual ou realmente Deus tá me colocando nesse plano? Comecei a orar sobre isso. Cara, Deus falou assim, eu tenho um projeto para você, mas não é ele. Ele não tem princípio cristão. Ele não é cristão. Ele fala igual crente, se veste igual crente, mas não é cristão. E Deus me mostrou em sonhos, sabe? Mostrou em sonhos, Deus especificamente, sabe? Então, eu falei assim, filha, o que eu tenho para você não é que é coisa, não é que é coisa. Tipo assim, o que eu penso, sabe? Eu sei você, Riquelme, mas eu penso assim, olha a vida que eu passei de renúncia, olha a vida que eu vivi com Deus e vivo com Deus. Eu não quero um lixo, cara. Pessoa que tem meia boca com Deus, que não paga o Com preço. certeza. Porque eu
Porque Eu não quero converter ninguém, filho. Quem converte é legal, Jesus. o Aí, testemunho, uma, o seu testemunho, a sua vida com Deus, o que Deus deu na sua mão de tão lindo, você tem que estar numa pessoa no mesmo nível que você e que vai acrescentar na sua vida e no seu ministério. sim, Eu acho que muitas pessoas que são gays ou que vieram da homossexualidade que se convertem, alguns dos erros é a pressa em querer se casar e às vezes se casar com uma pessoa que não vai ter a mesma ideia e não vai saber lidar com as guerras e com as lutas que a pessoa ainda vai passar pelo deserto. Então, a gente tem que sim. ter calma nesse sentido. Eu também, eu quero casar, Gal. Quero ter filhos. E Deus falou comigo um tempo desse. Falou, não, eu vou mostrar para você a pessoa certa para você. Então, assim, a gente tem que entender, como Eclesiastes 3 diz, que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, é um grande erro nosso, às vezes, querer casar, às vezes, só pela questão do desejo sexual ou pela necessidade de ter alguém do lado, né? O Senhor Jesus, ele me ensinou isso. Eu vou primeiro te ensinar a depender de mim. E você vai andar comigo. No tempo certo, eu vou colocar a mulher na sua vida. Então, Eu é tive uma, basicamente eu isso. tive uma experiência, eu tive uma experiência com Deus que, quando eu fui orar com a pessoa, né, tipo assim, no meu primeiro ano de conversão era treta na minha alma. Segundo ano, tava começando a entender. No meu terceiro ano, é isso mesmo, eu sou mulher, beleza. No meu quarto ano, vamos orar com alguém. Porque tanta pressão, sabe, vindo assim. Não de pessoas de fora, de mim mesmo. Querendo comprovar para as pessoas, para mim mesmo. E aí eu fui orar com essa pessoa, no meu quarto ano da minha conversão. E aí, meu, ele era um amigão mesmo. Tinha os mesmos gostos que eu, enfim. E Deus falou assim: você não quer ele, você não vê ele como seu marido, você vê ele como um irmão mais velho ou seu pai. Quando ele falou assim, como assim? Porque a minha área paterna não tinha resolvido naquele tempo, há 4 anos, de quarto ano de conversão. Então você vai ter uma frustração lá atrás, porque primeiro ele não está rezado, primeiro ele não está fazendo o mesmo processo que você está vivendo, tempo de restauração. Então você vai ter uma frustração lá. Você vai cobrar algo dele que eu não fiz ainda em você. Então é um processo que era curar minha área paterna. Aí depois disso, passou acho que 3, 4 anos, e eu falei assim, agora eu tô bem resolvida, agora eu tô bem resolvida nessa área, né? Não preciso provar nada para ninguém, eu tô bem comigo mesmo. Porque, cara, se você não amar você a sua companhia, não vai ser outra pessoa que vai te preencher. E mulher tem essa mentalidade vivendo no mundo da fantasia, cara. Não é assim. Com Deus não é assim. Porque Deus não quer que você viva na fantasia. Deus quer que você viva uma realidade, um propósito, né? Muitas mulheres se frustram por causa disso, porque acham que aquela pessoa é separada para ela e não é. E aí eu comecei a orar com essa pessoa, que eu coloquei aqui no meu direct, né? Eu não achava que ele era uma pessoa de Deus. Pessoa que estava na igreja, que estava caminhando junto, estava participando de ministério, mas não tinha princípio. Quando foi depois de jejuar junto, aí vi, comecei a ver os princípios. Pô, mas não tem princípio. Ele não é cristão de verdade. E daí Deus falou assim, vou te dar resposta em sonhos, em revelações. Então, assim, a minha transição feminina, eu falei assim, Deus falou, vou te restituir a sua área feminina de uma forma tão clara que você vai saber quem é a ovelha e quem é o lobo. Você vai ter um discernimento de mulher. Não vai ser mais discernimento que vivendo num sentimento emocional. Não, não, eu estou carente. Não, que eu entendi que as minhas carências, quem me preenche é Jesus, é o Espírito Santo. Então, como que Exatamente. sou preenchida? Como que sou preenchida pelas minhas carências? Não é atrás de outro cara que, eu vou lá matar. Hoje não sou mais homossexual, acho que um homem vai matar minha carência. Não é. O único cara que vai matar minha carência é Jesus Cristo. É ele que vai fazer, vem aqui, vamos estudar, vamos estudar por que você está vivendo nessa onda Isso, de emoções. Aí eu percebo o que eu percebo? Eu tô muito tempo no Instagram, eu tô no Instagram na comparação. Pô, mano, a pessoa tá voando, eu não. Eu tô vendo isso ou não. Eu falou assim, sai do Instagram que tá sendo um lixo na sua alma. Vai lá jejuar, vai lá me buscar. Aí aquele sentimento que eu estava sentindo passou. Aí uma irmã falou assim para mim ali agora, né? Antes de entrar aqui, não, mas primeiro você tem que sentir o amor, depois você vai ver se é de Deus. Que sentir o amor, irmã?
Você vai entrar no laço, para depois você ver, você vai ter uma relação com um só espírito, uma só alma, para ver se é de Deus. Meu, cara, a gente é macaco velho já nisso, entendeu? Vai ser, meu, eu entendi. Meu, eu fui muita cachorrona no passado. Eu era uma pessoa que eu fiz, Deus, hoje ele me fez uma nova mulher para não viver mais na patifaria, sabe? Vamos lá, tô sentindo que eu quero alguém. Não, cara, às vezes Deus é de Deus, vamos jejuar. Não, não é de Deus, sai que é laço, né? Então, Exatamente. hoje eu tenho essa identidade, assim, eu sou mulher de Deus, eu não sou qualquer uma. Então, eu não posso viver de qualquer um. Eu tenho um propósito, eu tenho, sabe, Raquel, não sei se tem essa visão, mas eu tenho uma visão que, assim, um dia, quando Deus preparar o casamento, eu quero ajudar muitas pessoas que foi homossexual e não. E agora que é casado na heterossexualidade, o que ela passou no casamento? O que ela passou nesse processo? Porque eu nunca vi alguém aqui. A única pessoa que eu ouvi falar sobre os seus processos é o pastor Carlos, que ele fala, né, sobre o livro dele e tal. Mas de mulher, cara, eu nunca vi uma mulher falar assim, viu? Quando eu fui orar, passei por esses conflitos, com essas coisas. Quando eu casei, passei por isso, eu nunca vi. Então, tipo assim, Deus, se eu quero um propósito. No dia que eu São casar, poucos, né, o que Gal, que tiver faz esse trabalho assim que a gente faz. as treta que eu tiver que passar, meu, eu quero poder ajudar as pessoas. Por que acontece que uma pessoa, ela casa achando que vai perder o sentimento homoafetivo. E não Tem vai um perder. versículo que eu Entendeu? acho que é em Filipenses, capítulo 1, do versículo 13, que o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos dele foram usados em prol do crescimento do evangelho. O Senhor ele falou muito isso comigo a respeito de tudo que eu passei. Porque realmente, Gal, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, e nem você, nem eu e nem você estaria aqui hoje sendo luz para outros, né? Então, todo o nosso sofrimento ele não foi em vão. Sim. Cara, se você for ver, todos sofreram na Bíblia, todos. Aqueles que realmente foram para a glória, todos sofreram, todos. Por quê, cara? Porque quando você está com uma mente cautelizada, você vive segundo a sua carne, segundo os seus desejos. Sim. Mas quando você faz uma renúncia segundo a palavra de Deus, há um sofrimento, porque você vai ter que lutar agora contra os seus desejos, contra os seus comportamentos, contra os principados e potestade e a E inclinação do seu coração. Então, tipo assim, não é só assim, meu, eu vou, meu, esse dia eu até fiz uma oração, cara, de verdade, que eu nunca falei isso na live nenhuma. sim. Mas eu falei assim, nunca falei pra ninguém, cara. Tô compartilhando isso porque eu acredito que seja de Deus. Eu falei, Deus, o homem que o Senhor me dá, que vai ser separado para mim, que não seja desejo das minhas emoções, daquilo um dia eu queria ser. Porque eu falava assim, pô, mano, eu queria ser assim assado. Às vezes eu fico atrás de um homem, daquilo que eu queria ser. Mas, Deus, eu não quero isso, eu quero que o Senhor tenha para mim. Porque se eu fico atrás de um homem, daquilo que eu queria ser, eu vou ser frustrado. Eu falei, Deus, me dá sabedoria. A sabedoria, porque, tipo assim, o diabo, ele é enganoso, ele gosta de enganar. Ele gosta de trazer Exatamente. uma dúvida, sabe? E, tipo assim, e a gente, até o sofrimento que eu tive, né, nesse tempo de orar com essa pessoa, Deus me deu, você não é mais ingênuo, você tem que entender Esse é o que tipo de emoção que ponto, você né? tem, emoção O tá Senhor ele vivendo. vai nos ensinar, né, Gal? Sim, Ele vai nos ensinar vai primeiro. nos ensinar. E E para mim, cara, eu falo assim, cara, eu prefiro mil vezes ser assim, lapidado por Deus, porque ele vai dar um norte melhor, do que ser peneado por diabo, cara. uhum. Acho que a pior coisa que tem você ter Ser um escravo, chamado, né? ter um objetivo, e você ser enganado e você retroceder, cara. Olha o que você viveu, olha o que você passou. Você vai querer retroceder? Não, meu. Meu, eu passei por muitas coisas, cara, que coisa que nunca falei aqui. Disse, meu, Deus só mostrou É que coisas nem boas, para sabe? mim, muitas pessoas, né, ficam com aquela coisa, ah, você deixou de ser quem você era, você nunca vai ser feliz. Eu até brinco, eu falei, gente, vocês acham o quê? Que eu tenho um chicote aqui, todo dia aqui em casa, que eu bato um chicote porque eu não estou sendo mais gay, né? As pessoas não entendem a questão da libertação, né? E eu
hoje, isso é uma construção pessoal, tá, gente? Isso é cada um é cada um. Mas hoje eu não consigo mais, Gal, me ver novamente, me relacionando com outro homem, porque eu sei o que é o mundo gay. O mundo gay não existe amor. Entre dois homens existe sexo. Existe muitos acabar usando o outro como um objeto sexual para satisfazer o narcisismo, né? E é uma vida muito prostituta, no sentido assim que sempre você tá com pessoas diferentes. Quantas vezes, Gal, eu saí de casa, eu fui para balada com expectativa, voltava para casa e acordava com um buraco desse tamanho no coração, já imaginando o que eu iria fazer para suprir esse vazio. E depois que eu encontrei Jesus na minha vida, Gal, já tem 5 anos que eu abandonei, que eu renunciei à homossexualidade e eu vivi 12 anos na homossexualidade, mas somando 20 anos com a pornografia e a homossexualidade. E eu era totalmente afundado nesse mundo. Então, o que explica essa liberdade que hoje eu renuncio à homossexualidade, não me sinto mais atraído por outros homens e hoje realmente tenho a necessidade ou a vontade de um dia casar e constituir família e ter filhos. Se não for o poder do Espírito Santo operando dentro de mim. Eu só tive um entendimento profundo quando eu comecei a estudar mesmo, sabe? Porque se você falasse para mim que é errado, uma coisa assim, eu achava que você era homofóbico. Ah, o Riquelme é homofóbico. A igreja é homofóbica. Aí Deus falou assim, meu, quero que você tenha um tempo comigo. Jejua, tenha um tempo comigo, esquece quem está do seu lugar, do seu redor. Então eu peguei, fiquei 1 ano sem internet, um ano sem nada, assim. Eu fui estudar. Porque, tipo assim, foi Deus que trouxe a revelação. Então, a partir do momento que eu perdoei meu pai pelas coisas erradas que ele fez, né, e Deus começou a mostrar a paternidade dele, aquela dor que eu sentia, aquela raiva, aquele buraco que eu tinha do meu pai, Deus veio como um bálsamo. Ele trouxe uma cura. Ele falou assim, eu sou seu pai, né? Quando você vê que a fé vem pelo ouvir. Então, se eu ouvir isso de Deus, é meu pai. Então, meu Deus não é um pai abusivo. Deus não é um pai que rejeita. Deus não é isso. Então, aquela imagem que eu tinha de Deus, que me fez errado, isso começou a vir à luz. Quando eu perdoei minha mãe, né, e ela sentou, a gente conversou, a palavra de Malaquias se cumpriu na minha vida. O coração da minha mãe se voltou para mim, o meu voltou para minha mãe. Porque a palavra diz, aquele que o pai que não pedir perdão para os filhos, e os filhos não perdoar o pai, virá uma maldição, sabe? É bíblico. Exatamente. Isso está bem claro. Se não voltar, se não se arrepender, se não reconciliar, vai ter ali uma legalidade. Então, aquilo sentimento que eu sentia, foi como que se Deus fosse pegasse assim dentro de mim, assim, ó, puxasse tudo assim, ó. É uma coisa inexplicável, sabe? Eu não sinto, não sinto, cara. Pra passar ainda mais linda do mundo, mais meiga, mais chuchu, assim, assim, legal, cara, legal você, mas isso pra mim, Gal, não é mais pra mim, sabe? Respeito, Exatamente. mas não é Não mais faz pra mim. sentido, E né? aí, o que acontece? Muitas pessoas acabam retrocedendo. Não busca o conhecimento, não estuda, não ora, não vigia. A menina chega assim, nossa, como você é linda. Nossa, é verdade, você também é linda. Aí fica aquele papinho, aquele papinho. Meu, ali, alguma hora, vai abrir portas. Vai vir de novo memórias. Vai ver memórias, Eu acho vai que o sentir o maior cheiro, problema vai sentir lembrança. é que a maioria, Gal, Entendeu? a maioria cai em pornografia e masturbação. E isso, com a É que o liberação da homem jamais. dopamina, atrapalha todo o processo da pessoa. Se a pessoa não tiver a renúncia e a santidade, sempre vai ficar nessa inconstância. A mulher, ela já é mais uma dependência emocional, né? Ela é mais carinhosa, ela é mais sentimento. Tem mulher que nem, tipo, nem liga pro sexo, Sim. porque não era o sexo que segurou ela na homossexualidade, não foi o sexo. Foi a companheira, foi a amiga, foi aquela que, tava comigo ali, dava risada pra tudo, né? Tiveram momentos bons, sabe? E de repente você tem que, de repente você vai lá e solta esse laço. É um barque, cara. Daí a pessoa não calma. Daí Deus vai lá mostrando, Deus vai revelando, sabe? Deus vai preenchendo aquela situação. E você vai ver, cara, meu, realmente aquilo não dava mais pra me preencher. Porque para mim não me preenchia, porque se aquela carência
fosse preenchido, ele não precisava trair. Não tá atrás de outra, não atrás de outra, atrás de outra. Porque uma já era suficiente e nunca era suficiente para mim. Eu cheguei a namorar com 3 ao mesmo tempo, Raquel. Cheguei a namorar com 3 ao Sim. mesmo tempo. E um dia, a gente teve um churrasco lá, apareceu as 3 no churrasco. Meu, perna pra quem tem, sabe? Eu era tão assim, sabe? E Deus falou assim, se fosse isso, parece um vácuo, velho, de um ser o centro de tudo. Eu falei assim, meu, você acha que é isso que Deus queria para mim? Eu falei assim, meu, você tem valor. Quando você aprende a É, valorizar a sua vida, o seu corpo, e na verdade, a maioria das pessoas que você vai permanecem nessa valorizar linha, as Gal, pessoas. não entende eles que eles estão caminhando para um penhasco, né? No futuro deles, porque a maioria vai se encontrar perdido emocionalmente. A Cara, maioria, pelo menos assim, hoje de em dia, homossexuais, hoje em a dia, maioria a tendência é ficar sozinho. hoje, eu vi uma cena na Globo e eu quis ver uma coisa assim, de story, assim, sabe? Que parece assim. Aí eu fui ver um episódio lá, né? Tipo assim, dá pra ver nitidamente que aquele adolescente, ele deve ter uns 13 anos, ele não queria dar um beijo gay. Ele não queria, dá pra ver na cara dele, assim, ele, sabe assim? Quem? Parece que Não tava impondo entendi. ele fazer aquilo. Hã? Quem O que não menino. queria? Ah, o Murilo? O menino não queria ser Ah, beijado. E tá. aquele parecia que ele estava sendo, sabe assim, meio querendo fugir daquele beijo, mas ele era ator, ele é pago para aquilo, então ele tinha que fazer aquele beijo, né? E ali foi assim, tipo assim, sabe, eu fiquei pensando sobre isso, né? Aí eu falei assim, Deus, muitas pessoas não querem, sendo forçado, né? Forçado nesse sentido, você tem que se beijar, você tem que fazer parte de um mover, sabe? E ali eu lembro que quando eu tinha o meu 18 anos de idade, eu acho, 17 anos de idade, eu tinha uma certa atração por heterossexual que eu queria de toda forma ficar com uma menina, meu, que chamava minha atenção de todas as formas. E ela achava que eu era homem. E um dia eu marquei um encontro com essa menina e ela achando que era homem. A gente foi lá no rodeio de Bragança e marquei com ela lá e fui lá. Só queria beijar ela, nem queria nada, só queria beijar pra provar pra mim mesmo que eu consigo pegar ela e já era. Beijou, sai. É mais uma, ia sair, não ia valer nada. Tipo, pra mim era só mais uma. E aí eu peguei, é, aí eu fui lá e beijei ela. E quando eu beijei ela, eu falei pra ela assim, viu, eu não sou homem, eu sou mulher. A menina queria bater em mim. Você tá louca? Você tá louca? Eu falei, meu, eu nunca. Aí, tipo assim, ela falou assim, meu, eu nunca acredito que eu beijei uma menina. Daí eu fico mais raiva, porque falou, meu, você é homofóbica? Isso Não, foi não é que eu sou um homofóbica, relato eu que quero isso. a Suzana uma vez Hã? falou para mim. A Suzana me fez um relato que me fez lembrar isso. Ela disse que as meninas queriam ficar com ela na figura masculina, só que quando as meninas iam até mais além, ela já se sentia retraída, porque sabia que não poderiam oferecer aquilo que elas estavam buscando. Com você já Aí, aconteceu algo assim? aí o que aconteceu? Aí ela falou assim, meu, não é que eu sou homofóbica, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero, eu gosto de homens, sabe Então, assim? E aí Deus falou comigo assim, cara, e se de repente você atrapalhou um trajetório que eu tinha pra ela? Aí, tipo, meu, hoje ela é mulher, casada, tem filhos, né? E ela depois ela até chegou a conversar comigo, meu, fico muito feliz que você se converteu e tal. Mas eu falei assim, tem muitas pessoas, cara, que às vezes não quer, sabe? Eu forçava muitas pessoas, então, e forçava assim, né? Porque eu sentia atraído por uma pessoa e mano, dava de um jeito e de outro, eu queria ter aquela pessoa que, tipo, teve uma época que a gente até fazia aposta, sabe? Quem beijava mais. A gente ia pra balada, quem beijava mais. Não importa como é a pessoa. Porque a gente queria sempre dar aprovação. Sempre uhum. queria ser aprovado. E no final da festa, eu ia embora fedida, cheirando cachaça, sabe? Zoada. E, meu, sabe, É bem assim. assim. Então, tipo assim, e Deus falou assim, não é isso, não é isso, sabe? E, cara, e eu sofri bastante também com isso, cara, porque quando eu queria uma pessoa, a pessoa não queria, porque, tipo assim, meu, sabia da minha fama, sabia que eu era tranqueira, falei assim, meu,
Aí foi assim, pô, meu, olha que vida. E faz Deus, mas eu tô tentando consertar. E quando eu pensei em me consertar, não, agora eu vou casar, agora eu vou construir uma família. Aí não dava certo. Falei, Deus, acho que esse negócio não é pra mim, não, meu. Acho que esse aí pro fulano, pro ciclano, mas pra mim não é. Só fico frustrado, meu. Quando eu vou ser fiel a uma pessoa, eu não vou trair, eu vou ser fiel à pessoa, vou mudar meu caráter. Aí não dá certo. Pensei, Deus, cansei, Uhum. cansei disso, cansei. Pois é. Aí Deus mostrou pra mim, cara, que é Legal. Jesus Cristo que vai te preencher. Mas, Val, ô, Val, É a Val, presença dele. a gente já está com acho que 1h20 mais ou menos já de live. Então, assim, as considerações assim finais sobre o que você quer falar para o pessoal. Meu, primeiramente, para aqueles que estão passando pelo processo, realmente você não ter pressa. Porque quando, pela sua ansiedade, pode te atrapalhar. Porque você quer tanto buscar um encontro com Cristo e ali sua ansiedade atrapalha. Então, espera o tempo de Deus, sabe? Conheça Jesus. Conheça o que ele tem para te mostrar, sabe? Conheça a sua paternidade, Deus. Venha restituir a minha era paterna. Então, estuda tudo que você possa imaginar de paternidade, né? Estuda a paternidade, estuda a maternidade, estuda sobre a sexualidade, por que que você sente isso. Você tem que examinar você mesmo, porque eu não posso estudar o Riquelme. Eu não sei o que você passou, não sei o que você sente. Eu tenho que estudar a minha vida, a minha história, a minha trajetória. Estuda a sua família, começa a pegar a herança da sua família. E ali Deus vai trazer revelação. Começa a estudar sobre a área espiritual mesmo. Você tem que conhecer o mundo espiritual. Não tem como ser crente e viver no natural. Porque tem guerra que é espiritual. Não tem como você lutar uma guerra por natural. Tem coisa que é espiritual. Então, estuda isso. Segundo, quando vir um desejo, da onde está vindo? Por que está vindo? Que acesso que você está tendo? É uma lembrança, é uma seta? Ou você está ali buscando um acesso, né? Acesso à pornografia, acesso do Waze, enfim, né? E em relação aos pais que passam por isso, mamãe perguntou, minha irmã, o que eu faço? Meu, é amar o seu filho, sabe? Ama sua filha, ama seu parente. Tenta ouvir a voz, a história dele, que é meu, muitas pessoas estão sofrendo esses conflitos, e quando ele assume uma identidade, a pessoa, meu Deus do céu, caiu o mundo. Não, a pessoa já está ali contando, ela já está mostrando o sentimento dela, né? Então, tipo, você vai lá rejeitar a pessoa, Jesus não rejeitou você, não me rejeitou, por que tem que rejeitar as pessoas? Vão fazer algo diferente. Ah, vamos tratar um heterossexual numa igreja assim, vamos tratar um homossexual assim. Cara, não é assim que Jesus faz. Jesus ele vem para todos, para todos. Amém. Então, você apresenta como sendo a imagem de Deus, mostra Jesus Cristo, mostra a palavra de Deus, mostra o porquê que está passando por aí. Porque as pessoas ela quer só transferir, ó, Riquel, me ajuda aí, mas eu não estudo, eu não busco. Então, Riquel, faz aí por mim aí É. e me ajuda aqui. Mas o que você está fazendo? Como que você está ajudando? Que forma você está ajudando, né? E eu oro com essa pessoa. Pessoas Mesmo, meu, a querem uma receita gente, pronta, né? meu, não tem como você chegar numa pessoa e passar, faça assim, assim, assado. Não, cara, a pastora que me ajudou, ela ficou 3 anos, sabe que é 3 anos, assim, ó, discipulando, tive minhas crises. De madrugada eu ligava para ela, meu, quando eu tive depressão, eu liguei para ela, meu, vamos orar, vamos buscar. É realmente você amar a vida, realmente você amar aquela pessoa, independente da escolha dela, mas você realmente, assim, meu, tamo junto aqui, vamos, o que você tá sentindo? Meu, eu já vi história de pessoas casadas, homossexuais, junto, na igreja, e lá, com o tempo, Deus pegou e falou assim, é o tempo de separação. Deus convenceu um outro, o E pastor, viu? quem Vai, convence é o né? Espírito de Deus, né? O Miquel, eu era numa igreja que o pastor não deixava o homossexual ficar na célula. Não deixava. Eu fiquei muito, Você meu, já fiquei viu a muito história do brava. Kaique, do Giovannici? Qual? Não sei, Que porque. Não, faz conheço ele, mas não o. sei. Não, eu sei Que quem é ele. faz. Eu É, sei quem é ele, que faz a. Eu sei quem é.
Pode falar. Então, ele tem um testemunho muito forte que Deus falou com ele e ele renunciou, né, ao rapaz que ele mais amava. Então, é algo que Deus realmente, o Espírito Santo fala com a pessoa, né? Então, as pessoas precisam entender que quando alguém decide de não ser mais homossexual, não é por influência humana, não é por uma lavagem cerebral, mas realmente é por uma decisão pessoal e convencida pelo Espírito de Deus. Ninguém se converte para agradar outras pessoas, mas sim pelo convencimento do Espírito Santo. Exatamente. E a pessoa dá um norte, sabe? Estudar, entendeu? Faz seminários, tem tantas pessoas aí, tem pessoas que Verdade. podem ajudar, faz curso, mas a pessoa ela tem uma mentalidade de órfão. Ai, não tem dinheiro, não tem condição, coitadinho de mim, eu sou abandonada. Dificulta, né? Ai, todo mundo me abandonou, o líder me abandonou, a líder me abandonou, todo mundo me abandona, ninguém tem paciência comigo. É igual o Chaves, ninguém tem Então, paciência comigo, e o sabe? engraçado, Gal, é que eu não sei como é com você, mas as pessoas, assim, vê a gente fazendo live, eles acham que tudo foi perfeito, a gente não passou luta, tudo foi na mão. Não, filho, foi por muita luta. Até Eu a fiz igreja seminários, entender a nossa sabe? história, até as pessoas conseguirem nos ajudar, as lutas, os processos. O dia que eu mais passei luta, o dia que eu fiquei mais angustiado no meu processo, eu vi 3 vezes a palavra de Isaías vindo a mim. No trabalho, fui conhecer, inclusive, foi no dia que eu fui conhecer a Bola de Neve aqui em Campinas, que a pregação foi Isaías. E quando eu cheguei em casa, foi Isaías de novo, que eu ouvi no YouTube. Eu falei, pronto, Deus está falando comigo. Isaías 3 vezes durante o dia. E aí, quando eu fui abrir a Bíblia, não foi nem um versículo, mas foi uma passagemzinha que estava na capa, dizendo assim, que quando Deus permite que a gente passe por lutas, por aflições, é porque da mesma forma que Cristo foi crucificado, seremos crucificados para moldar o nosso caráter. Então isso foi tremendo para mim, porque realmente, como a Bíblia diz, como que se pode haver a glória se não houver luta? Pode Sim. ter o tipo de glória se não tem luta? Não tem como. As coisas não é fácil. Então a conquista tem que ter muita luta. E é a luta que forma o nosso caráter. É Romanos 5, né? A tribulação produz esperança, perseverança e maturidade. Então, Jesus ele foi claro. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, as coisas não são fáceis, mas são as lutas que nos ensinam e nos capacitam a viver e nos preparar para o propósito e para a promessa de Deus na vida da gente. Ô, Riquel, uma pessoa falou assim, né? Tem igreja que não ajuda porque não entende o processo. Cara, eu fui uma pessoa sábia, porque eu sabia que a treta era grande. Eu falei assim, Sim, Deus, eu orei para esse Deus, eu quero que você coloque numa igreja X, uma igreja específica, uma igreja que me ajuda, uma igreja que realmente entenda o que estou vivendo. Eu fiz tudo que eu vivi hoje, que eu vivo, foi base de oração. Porque tem luta que é na oração. é. Então, eu falei assim, meu Deus, me mostra uma pessoa que me possa tipo, fazer essa conexão, sabe? Comigo. Não que eu possa criar uma dependência emocional, que aconteceu. Eu era tão dependente dos pastores que colocava os pastores no altar, não Jesus Cristo. Aí teve um dia que essa pastora estava fazendo um curso acho que no Ágape, uma coisa assim. E aí, não, pelo corte. E aí bateu uma crise em mim e eu falei, mas cadê você? Você não está aqui para me ajudar? Ela falou assim, filha, nunca fui eu, sempre foi Jesus. Eu só apenas estava dando norte. Aí Deus falou assim, né? Quando eu fui pro bola, ela foi para outra igreja, foi uma dor assim, parecia que, parecia que arrancou minha alma. Aí ele falou assim, sabe o que é? A sua maior dependência, ela te ajudou através de mim, mas você não pode ter essa dependência dela. Sempre foi Jesus Cristo. Ela só apenas foi um espelho ali, um canal de bênção. Então, às vezes, as pessoas, ela, por essa falta de cura da paternidade, da maternidade, lógico que o pastor está ali, o líder está ali para ajudar, mas tem que tomar muito cuidado para não colocar a pessoa no altar. Não, eu preciso que um líder me leva, eu Sim. preciso que o Riquel me fale Isso por causa comigo, da eu preciso rejeição, eles de uma acabam pessoa que se. fala comigo. E aí as pessoas não falou comigo, pô, meu, as pessoas não estão me vendo, tá vendo? Todo mundo não tá me vendo. E Deus às vezes faz isso, faz
você ser invisível para tratar essa área da sua vida. E Deus fez isso comigo. Pessoal, eu vou tratar essa área da sua vida, porque tem ministério, sim, específico para ajudar, sabe? Como eu falo, sou muito grata aos pastores que me ajudaram, sou muito grata aos seminários que eu fiz, mas sempre colocar Jesus Cristo no centro. Foi Jesus que instruiu essas pessoas, foi Jesus Cristo que trouxe revelação. Mas tem pessoas, Riquelme, que faz curso, que tá ouvindo essa live aqui, vai na live do tal pessoa, mas não muda, porque ela só quer pegar migalha, ela não quer pegar a palavra rema, a palavra que é ali, que é o secreto, Mateus 6,6. Vai lá no quarto, fecha no quarto, fala com o pai, porque minha maior guerra, cara, a minha maior luta, mano, você não soco com o diabo, cara, literalmente, de ver o Guerrear Satanás dentro mesmo, do meu né? quarto, As pessoas não é, querem guerrear. é, porque as pessoas querem ver a glória, quer ver anjos trazendo o reino, mas o povo quer ver o inferno. E se vê o inferno, eu tenho certeza que vai mudar de vida. Porque Deus precisou mostrar o inferno para mim. Esse é o caminho. Falta de Esse é o posicionamento caminho também. para aquele que não me obedece, né? Então, tipo, se eu tiver essa experiência com Deus, de ver o inferno, cara, de ver as trevas, de ver, Eu de tive chegar a experiência também. manifestar demônio em mim, de chegar a manifestar demônio em mim, pessoal, olha o Deus que você servia, olha esse tipo de luta que você estava tendo. Quando eu fiz a renúncia, passei mal, Sim. sabe? Passei mal mesmo, cara. Tive ódio, queria quebrar todo mundo. O Gal, Aí, tipo, por quê? 4 dias antes do meu batismo, eu escutei a voz de Satanás dizendo assim: você está pensando o quê? Você vai para o inferno numa madrugada. 4 dias antes de eu batizar. Então, eu passei também por guerras espirituais. Eu tive experiência de ver também o inferno. Assim, não vou falar muita coisa, porque não quero parecer a pastora Nadira aqui, né? Mas eu tive experiências de Deus me mostrar realmente que existe um opositor. Ele me mostrou que eu tenho um inimigo da minha alma, né? E que isso me capacitou a entender a fé e entender que eu preciso me direcionar e viver uma vida de intimidade com Ele, porque é somente com intimidade com o Senhor que a gente consegue vencer as lutas. Sim. Então, a pessoa, ela sabe que vai ter uma guerra, mas também vai ter vitória, entendeu? Sim, Vai ter exatamente. vitória. E ter paciência, cara. Minha mãe teve 10 anos de paciência comigo, sabe? Não importa o tempo, não importa a hora. E quando de repente Deus pode vir. Mas se você não dá o exemplo dentro da sua casa, seus filhos não vão voltar. Seus filhos não Uhum. vão voltar. Esse é o Porque ele maior vê que a casa, problema. A falta de a, exemplo a, dentro de a casa. casa, a casa tá uma desordem. Então a Uhum. casa tá uma desordem. Que referência que o filho vai voltar? Sabe? Manda o filho pro encontro com Deus e volta para casa o inferno. O pai falando besteira, a mãe falando besteira, sabe? Então é muito fácil a gente chegar, viu, fulano? Por aí, meu filho, restaura meu filho aí, mas, mas os pais não querem renunciar. Filho, me perdoa. Meu filho, me perdão. Eu falei palavras que não deveria falar. Não deveria ter essa atitude, não deveria falar dessa forma, Sim. né? Porque isso, antes de pai e ser mãe, eles são filhos de Deus. Então as pessoas têm que se colocar, ter essa empatia, sabe? Filho de Uhum. Deus acima de tudo. Acima de Sim, tudo, com sou filho de certeza. Deus, né? Então, tipo assim, eu vejo isso, Raquel, porque muitas mães que pedir ajuda para mim, mas já perdoou sua filha? Eu falo, não, mas você pedir perdão também, né? Não é bem assim. Eu assim, não, mas se quer que sua filha volta, sai do colo de outra mulher, para voltar no seu colo, mas e você? Você está dando colo para ela? Você está nutrindo a sua filha? Ah, mas nunca recebi isso da minha mãe. Então, você não recebeu, mas você tem Jesus Cristo. Você A você falta recebeu de o amor referência, do né, dos pai, pais. entendeu? Mas eu acho que deu para responder muita coisa aí. Amém. Porque Não, foi tremenda a live. Glória a Deus, graças pela tua vida, pelo teu ministério. Eu creio que sim, o Senhor ele está preparando, ele tem um propósito, uma família na sua vida e vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. E Deus eu também. fico muito feliz, né, com a sua vida, muito feliz de você ter aceitado fazer a live hoje. A gente já fez outras vezes, né? Mas vamos estar fazendo mais vezes, porque o pessoal aqui, pelo que eu vi, ó, vi várias mensagens aí, o pessoal está adorando aí. É que bom. Então, eu assim, só queria agradecer e pedir que você orasse aí para todo mundo aí, que
o testemunho, as palavras que foram proferidas hoje possam liberar cura e liberar, né, na vida de todos aqueles que assistem esse vídeo. Amém. Eu quero agradecer a todos aí que tiveram esse tempo com a gente. Espero realmente ter ajudado, e o Riquelme também. Amém. E, cara, é só Jesus Cristo. É Oi. Jesus Cristo que pode trazer a revelação, que pode trazer a restauração. Jesus fala em João 15, sem mim nada poderei fazer. Então, tudo que eu sei, tudo que eu faço, é porque Jesus está no centro. É Ele que me leva em lugares que eu nunca fui. É Ele que faz conhecer o desconhecido. Porque conhecer o que conheço hoje era desconhecido para mim. Mas Deus fez conhecer Ele para que eu possa vencer aquilo que era desconhecido para mim. Então, Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito essa live, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Riquelme, na minha vida, e muitos daqueles que estão aqui também, Senhor. Eu sei que muitas coisas o Senhor fez na vida de cada um aqui, Deus. Que tudo que foi falado aqui, Pai, que não caia no mar de esquecimento, que não seja roubado o coração, os pensamentos, que essa noite ainda, Pai, você possa trazer revelação daquilo que a gente não falou aqui, mas que o Senhor tem algo específico para aqueles que estão aqui na live. Senhor Deus, quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor possa visitar essa geração, Deus, que não seja enganada, Pai, porque passou por luta, Deus, seus conflitos, mas que elas possam ter um encontro real contigo. Que o Senhor possa marcar, Senhor Deus, a vida delas. Que elas possam ter uma experiência surreal contigo. Que elas possam ser curadas na paternidade. Que elas possam ser curadas na maternidade. Que elas possam ser restauradas no abuso que sofreu, seja ela fisicamente, moralmente. Senhor Deus, que o Senhor possa trazer uma restituição, Pai, dos filhos com os pais com os filhos, Senhor Deus. Que o Senhor possa restituir, Pai, tudo que foi roubado, Deus, na infância, Deus. Aquilo que a alma, Senhor Deus, está aflita, angustiada, se tem pessoas que têm pensamento de suicídio, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, uma libertação, Senhor Deus, mostrar para essa pessoa que ela é amada, que ele é amado, que o Senhor tem um propósito na vida deles, que há uma esperança, Deus, que toda a aflição, Pai, que achar que não vai dar conta, que o Senhor possa mostrar que vai, sim, permanecer até o fim. Senhor Deus, que o início da conversão deles não vai paralisar, que eles vão ter experiência específica, que lá na frente vão entender o porquê teve que passar por certo caminho. Deus, mostra o futuro, Deus, mostra os anjos de guerra aguardando, trabalhando junto, Deus. Também, se for necessário, mostra as trevas, Deus, para mostrar que tipo de nosso inimigo, da nossa alma, que nos odeia, porque nós somos a tua imagem. Nós sabemos que o diabo, Deus, quer, seu Deus, ferir os teus olhos, e como ele não consegue ferir os teus olhos, ele quer ferir a menina dos teus olhos, somos nós, somos da tua imagem. Então eu te peço, Deus, que o Senhor, Deus, venha guardar cada um, Pai, guarda a minha vida, guarda a vida do Riquelme, guarda a nossa família, seu Deus, que os projetos que o Senhor tem para nós, que possam se cumprir, cumpre na vida de cada um, Deus. Aqueles que estão, Senhor Deus, com pensamento, Senhor Deus, enganoso, Senhor, que o Senhor possa trazer luz, Deus. Aqueles que estão com pensamento de zombaria, Deus, que o Senhor possa perdoar, Deus. Perdoar, Pai, porque um dia passamos por isso também, o Senhor nos perdoou. Que o Senhor venha, Deus, trazer, Pai, a verdade, Pai, onde quer escuridão. Traga paz, Deus, onde quer conflito. Que traga harmonia, Pai. Acima de tudo, Deus, traga salvação na casa, Pai. É assim que eu oro e declaro que no nome de Jesus, muitas pessoas, Pai, vai ter uma experiência, Deus, que vão compartilhar aquilo que o Senhor fez. No nome de Jesus. Amém. Amém? De Jesus. Acho que travou eu, Riquelme. Glória a Deus. Como é que fala? Tá descarregando, aí apareceu aqui, por isso que paralisou, eu acho. Mas acho que deu para ouvir a oração aí. Mas, gente, glória a Deus. E enquanto a Grazi estava orando, o Espírito Santo me tocava dizer para liberar a palavra de cura e de libertação na vida de pessoas que estão na pornografia, que estão na homossexualidade, e que Jeremias 33:3 diz que clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não importa em qual condição que você esteja, que você seja homossexual, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, mas clame ao Senhor, porque é somente Ele que pode operar na sua vida. Assim foi na minha vida, assim foi na vida da Gal.
e assim será na sua. Então, eu queria liberar essa palavra na sua vida, que toda mentira de Satanás caia por terra em nome de Jesus, e que a identidade de Cristo esteja sobre a sua vida, e que você viva o propósito e o chamado que ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome Glória a de Deus. Jesus. Aleluia. Eita, foi forte, hein? Mas Forte. é isso. Amém. Deus te abençoe. Vamos, em outra oportunidade, estar trazendo aí mais testemunho, porque o pessoal se envolveu bastante. E foi uma bênção hoje. Ai, Tá? glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos também e até a próxima live. Deus abençoe.